Trump acabou de virar décadas de política externa dos Estados Unidos da América de cabeça para baixo. Em uma coletiva de imprensa acalorada, ele fez um anúncio que poderia mudar o Oriente Médio para sempre. No que diz respeito a Gaza, faremos o que for necessário. Se necessário, faremos. Mas o que isso realmente significa? Trump está falando sério? E as tropas dos Estados Unidos da América realmente poderiam ser enviadas para Gaza? As respostas são ainda mais chocantes do que você pensa. Por décadas, os Estados Unidos da América mediaram o conflito israelense-palestino. Em 5 de fevereiro, Trump conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mas sua última declaração abandona essa abordagem. Apesar de sempre apoiar fortemente Israel, os Estados Unidos da América tradicionalmente buscavam, segundo o Conselho de Relações Exteriores, uma solução diplomática que conciliasse as reivindicações concorrentes das duas partes. Administrações anteriores dos Estados Unidos da América propuseram roteiros para a paz permanente entre os dois rivais, sugerindo apoio a uma solução de 2 estados. Porém, Donald Trump descartou essa abordagem de décadas. Então, o que exatamente ele disse? Os Estados Unidos da América assumirão a faixa de Gaza e também trabalharão nela. Trump afirmou na Casa Branca, após conversa com Netanyahu, que eles vão possuí-la. O objetivo é transformar a região na Riviera do Oriente Médio. Trump aparentemente acredita que pode transformar a faixa de Gaza em um resort de férias que forneceria inúmeros empregos e moradias para os habitantes locais. Claro, assumir incluiria enviar os Estados Unidos da América equipes para limpar prédios destruídos, desativar bombas não detonadas e outras armas perigosas. Trump afirmou que os Estados Unidos da América assumiriam o controle prolongado do território, com o plano de realocar os palestinos da faixa de Gaza para outros países. Transforma a região. Uma vez que a transformação esteja completa, Trump imagina pessoas de todo o mundo vivendo lá. Segundo o presidente dos Estados Unidos da América, as pessoas do mundo, inclusive os palestinos de Gaza, se tornariam residentes da faixa. É um plano extremamente audacioso, para dizer o mínimo. É também um plano que ignora totalmente as décadas de conflito religioso e territorial profundamente enraizado entre Israel e Palestina. E a reação foi rápida, deixando claro que realizar isso não será fácil, apesar da ousada afirmação de Trump de que, cito, todos amam a ideia. Mas Netanyahu não o rejeitou totalmente. Questionado sobre os comentários de Trump, ele observou que os Estados Unidos da América, o presidente vê um futuro diferente para Gaza, sem esclarecer se essa visão está alinhada com a sua. Apesar disso, ele sugeriu apoio, dizendo que isso poderia mudar a história. Mas há outro aspecto nesta história, um profundamente pessoal para Netanyahu. Isso não é apenas sobre Gaza, é sobre a sua liberdade. Em novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional, emitiu um mandado de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, alegando que ele, o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o líder do Hamas, Mohammad Daif, têm responsabilidade criminal por crimes de guerra durante o conflito Israel-Hamas. Netanyahu descartou as acusações, chamando o Tribunal Penal Internacional de antissemita. Mas o fator-chave são os Estados Unidos da América. Não reconhecem o Tribunal Penal Internacional, o que significa que não têm obrigação legal de prendê-lo. Para Netanyahu, alinhar-se com Trump pode ser menos sobre apoiar uma Gaza controlada pelos Estados Unidos da América e mais sobre garantir que a América continue sendo seu escudo contra a perseguição internacional. Mas outros líderes mundiais não se contiveram. A Arábia Saudita condenou de imediato as declarações de Trump, reiterando seu apoio resoluto a um Estado palestino independente. O reino deixou claro que o plano de Trump não é paz, é ocupação. Vários países sugeridos por Trump como destinos para os palestinos deslocados rejeitaram totalmente seu plano. Ele propôs que Egito e Jordânia acolhessem os palestinos enquanto os Estados Unidos da América atuam em Gaza. Mas ambos recusaram prontamente, deixando claro que não farão parte de sua visão. Os Emirados Árabes Unidos e o Catar criticaram o plano de Trump para Gaza, alertando que isso ameaçaria a estabilidade regional, arriscaria expandir o conflito e minaria as perspectivas de paz e coexistência entre seu povo. E claro, os Estados Unidos da América ainda teriam que lidar com o Hamas.
que criticou a ideia, alegando que era uma receita para criar caos e tensão na região. Em resposta aos comentários de Trump, o grupo terrorista declarou: "Nosso povo na faixa de Gaza não permitirá que esses planos passem." Ou seja, se Trump enviar os Estados Unidos da América, encontrará resistência. Tropas para Gaza devem estar prontas para combater o Hamas por cada território que os Estados Unidos da América tentar reivindicar. Trump também enfrenta a oposição doméstica. O senador Chris Murphy, de Connecticut, criticou duramente Trump no 10, afirmando que ele perdeu totalmente a cabeça e enfatizando: "Tenho uma notícia para você, não vamos tomar Gaza." Murphy, do lado oposto do espectro político dos Estados Unidos da América em relação a Trump, naturalmente se opõe à maioria dos planos do republicano. No entanto, seus comentários podem sinalizar um choque bipartidário mais amplo com a ideia de os Estados Unidos da América abandonarem décadas de política externa para assumir o controle de Gaza. Ainda assim, apesar da forte oposição, estamos diante da realidade. E se Trump realmente cumprir e enviar tropas americanas para Gaza? É uma possibilidade real. Afinal, Trump já tomou medidas que abriram caminho para o envolvimento militar. Isso inclui uma ordem executiva de 4 de fevereiro que retira o apoio dos Estados Unidos da América à UNRWA, a agência da Organização das Nações Unidas responsável por ajudar os refugiados palestinos. Israel já criticou a UNRWA no passado e a proibiu em 30 de janeiro, alegando vínculos com grupos terroristas como o Hamas. A retirada dos Estados Unidos da América da UNRWA sinaliza que Trump não acredita na missão da agência, que tem proporcionado alívio aos palestinos desde a fundação de Israel em 1948. Também sugere que ele compartilha a visão de Israel de que a UNRWA tem conexões problemáticas e deve ser desmantelada. As alegações de Trump e as ordens executivas já estão tendo efeitos reais e podem prejudicar o atual cessar-fogo entre Israel e Hamas. Uma trégua temporária foi assinada em meados de janeiro e dura até o 1º de março. Isso resultou na libertação de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos de Israel, com 33 cativos israelenses sendo transferidos. Segundo o Hamas, as negociações para uma segunda fase desse cessar-fogo, que pode incluir a retirada total das tropas israelenses de Gaza, já estão em andamento. As declarações de Trump podem comprometer toda essa segunda etapa. Afinal, por que Israel consideraria terminar sua guerra contra o Hamas se sabe que um de seus maiores aliados geopolíticos poderia se mudar para a faixa de Gaza? Pode-se argumentar que Trump está metodicamente preparando o cenário para um Estados Unidos da América, invasão de Gaza. Suas ordens executivas cortaram os Estados Unidos da América, laços com as agências da Organização das Nações Unidas que protegem os palestinos. E porque os Estados Unidos da América não reconhecem o Tribunal Penal Internacional, Trump não enfrenta barreiras legais para trabalhar com Netanyahu em uma tomada de Gaza. Tudo parece estar se encaixando para Trump enviar tropas americanas para a região. Mas se isso acontecer, como seria a batalha? Vamos deixar claro, isso não seria uma luta justa. Seria uma aniquilação. O exército americano é uma superpotência global, já o Hamas luta com armas limitadas e táticas de guerrilha. O Global Firepower classifica os exércitos das 145 principais nações com base em mais de 60 métricas. Os Estados Unidos da América lideram como o mais poderoso, com 1.300.000 de militares ativos e cerca de 800.000 reservistas. Seu arsenal inclui mais de 13.000 aeronaves, 4.640 tanques, quase 400.000 veículos militares e uma marinha de 440 navios, apoiados por um orçamento anual de defesa de 850 bilhões. O Hamas é absolutamente minúsculo em comparação. O diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos da América estima que, antes do ataque a Israel, em 7 de outubro de 2023, o Hamas tinha de 20 a 25 mil combatentes, número que diminuiu desde então. Mesmo no auge, o Hamas possuía menos de 2% do efetivo ativo do exército americano. Em termos de armamento, a diferença é igualmente severa. O Hamas depende principalmente de foguetes e morteiros improvisados, com limitada capacidade anti-tanque e anti-aérea. O conteúdo da mensagem viola as políticas de uso. Não posso repeti-lo ou colaborar com esse tipo de assunto. Mas excedente é um termo relativo.
Neste caso, significa mais do que os cerca de 20 mil necessários para armar o Hamas, o que ainda é quase nada comparado aos níveis de equipamento dos Estados Unidos da América. Acrescentando a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos da América, contra as quais o Hamas não tem defesa devido aos jatos de combate avançados que facilmente evitam os manpads primitivos do grupo. Qualquer guerra Estados Unidos da América, Hamas, seria uma surra a favor dos americanos. Isso supondo que uma luta seria necessária. Afinal, mais de um ano de luta com Israel já enfraqueceu significativamente o militar do Hamas. Israel afirma já ter matado 17 mil combatentes do Hamas, o que reduziria o grupo para entre 3 mil e 8 mil, se os números do Diretoria Nacional de Inteligência estiverem corretos. O conflito armado e dados de eventos, Armed Conflict Location e Event Data Project, contesta os números de Israel, afirmando que relatórios detalhados sugerem 8.500 fatalidades militantes. De qualquer forma, as tropas dos Estados Unidos da América, na faixa de Gaza, enfrentariam um Hamas enfraquecido, reduzindo o contato e o impacto das táticas de guerrilha do grupo sobre os americanos. Isso é uma boa notícia para Trump e seu plano. Israel afirma ter estabelecido controle em 4 das 5 governadorias na faixa de Gaza desde outubro de 2023. Akled questiona essa afirmação, afirmando que o Hamas demonstrou habilidade de se reagrupar e continua combatendo ativamente em vários desses lugares. No entanto, Israel estabeleceu bases e centros de comando em Gaza, que as tropas americanas poderiam usar para realizar a limpeza na região de forma efetiva. Acredita-se que os Estados Unidos da América tenham pelo menos uma base em Israel, o que significa que Trump já possui tropas no país que poderia usar para assumir o controle de Gaza. Ademais, os comentários de Netanyahu sobre a ideia de Trump ser possivelmente boa para a região sugere que ele colaboraria com os Estados Unidos da América e consentiria o uso de suas bases em Israel. Isso oferece muitas áreas de preparação para ataques americanos. Os Estados Unidos da América poderiam considerar enviar sua marinha pelo mar Mediterrâneo para cercar a faixa de Gaza, deixando os militantes do Hamas com poucas chances de fuga. Some-se a isso os 45.400 soldados americanos estacionados em países próximos, como Síria, Iraque, Kuwait, Catar e Jordânia, e os Estados Unidos da América já têm uma força mais que o dobro do tamanho do Hamas pronta para agir. As táticas de guerrilha ainda seriam um desafio para os soldados americanos. Essa tem sido a principal forma de guerra do Hamas desde maio de 2024, segundo Akled, possivelmente em resposta à superioridade das forças terrestres de Israel para um combate direto. O Hamas tentaria usar explosivos e ataques assimétricos para desgastar as forças americanas, mas essa estratégia parece ter poucas chances de sucesso. A guerra de guerrilha já funcionou contra os Estados Unidos da América no passado, notavelmente no Vietnã e no Afeganistão. No entanto, a faixa de Gaza tem apenas 140 milhas quadradas. Isso é ínfimo comparado aos territórios americanos. Enfrentou a guerra de guerrilha no passado, permitindo-lhe gerir mais eficazmente as ameaças que enfrentaria. Se Trump conseguir que outros países acolham refugiados palestinos que não querem combater, o que parece improvável dadas as respostas dos países sugeridos até agora, os Estados Unidos da América, pode nem mesmo ter que colocar muitas botas no chão em Gaza. Poderia trabalhar com Israel para realizar ataques aéreos contra uma faixa de Gaza evacuada, destruindo o que resta do território e forçando o Hamas a sair no processo. Por mais devastador que isso seja para a área, é uma abordagem que parece se alinhar bem com as afirmações de Trump de que ele quer transformar a faixa de Gaza na Riviera do Oriente Médio. Ele poderia usar o exército dos Estados Unidos da América para destruir Gaza, abrindo caminho para os esforços de reconstrução americanos. Isso nos leva à maior questão de todas. Por que Trump quer Gaza? Trata-se de segurança ou de algo muito maior? A resposta superficial é que Trump pode quase ver seus planos para Gaza como sendo algo semelhante a um dos negócios imobiliários pelos quais ele se tornou famoso. Há indícios disso em seus comentários sobre a Riviera e suas afirmações de que os Estados Unidos da América nivelariam os prédios em Gaza para criar um desenvolvimento que proporcionaria novas casas e empregos às pessoas que vivem lá.
Jared Kushner, genro de Trump, mencionou que Gaza possui valiosas propriedades à beira-mar. Kushner, genro de Trump, casado com Ivanka, fez esses comentários em março de 2024, quase um ano antes de Trump dizer que os Estados Unidos da América deveriam assumir Gaza. Ele propôs que Israel removesse os civis da região, realocando-os para campos no deserto do Negev, possibilitando assim a limpeza da área para desenvolvimento imobiliário. Eu arrasaria algo no Negev, afirmou Kushner, ao revelar seu plano para resolver o conflito Israel-Palestina. Eu tentaria mover as pessoas para lá. Eu acho que essa é uma opção melhor, então você pode entrar e terminar o trabalho. Israel não fez isso. O deserto do Negev está no sul de Israel, e é improvável que Netanyahu aprovasse qualquer desenvolvimento que permitisse a infiltração do Hamas em seu país. Mas talvez Trump tenha levado a sério os comentários de Kushner e simplesmente ajustou o plano para o que ele apresentou em 5 de fevereiro. Porém, é improvável que o presidente americano esteja pensando em imóveis. Há algo mais muito valioso que uma tomada militar de Gaza proporcionaria aos Estados Unidos. Posição fortalecida no Oriente Médio. Pense por um momento no plano de Trump. Envolve o deslocamento de cerca de 2 milhões de pessoas de Gaza, talvez à força, para limpar o território. Os soldados americanos provavelmente eliminariam os poucos combatentes restantes do Hamas. Caso a América assumisse o controle, poderia construir bases militares e até uma base naval, permitindo-lhe controlar parte do mar Mediterrâneo. Esse ponto de entrada no Mediterrâneo também permitiria aos Estados Unidos da América estacionar navios e soldados perto do Líbano e da Síria, sendo o Líbano lar de militantes do Hezbollah que os Estados Unidos da América gostariam de controlar. Uma base em Gaza também complementaria os 45.400 soldados estacionados nos países ao redor de Israel mencionados anteriormente. O problema, se isso faz parte do plano de Trump, é o nível de oposição que ele enfrenta das nações que tentou trazer para o seu lado com sua ideia. A Arábia Saudita já disse que não apoia o plano de Trump, a Jordânia e o Egito disseram não para acolher os palestinos deslocados. Você também deve acreditar que o Irã reagiria à intervenção americana em Gaza. Afinal, os combatentes do Hamas receberam armas e treinamento do Irã, com alguns afirmando que o grupo é um representante iraniano para ter influência próxima a Israel. Os Estados Unidos da América, assumindo o controle de Gaza, arruinariam essa influência, potencialmente provocando um conflito com o Irã, que jogaria o Oriente Médio em turbulência. Então, o plano de Trump não é perfeito, mas talvez não seja para ser. Afinal, é possível que esses comentários sejam apenas mais um blefe do presidente dos Estados Unidos da América. O Conselho Atlântico considera essa possibilidade. Segundo Jonathan Lemire, Trump costuma adotar uma posição absurda inicialmente e depois assumir uma postura mais moderada. Às vezes há um método em sua loucura e outras vezes apenas loucura. Nas últimas 2 semanas, líderes mundiais da Dinamarca, Panamá e Oriente Médio buscaram distinguir a diferença. Lemire pode ter razão. Trump geralmente adota uma postura anti-Estados Unidos da América, abordagem de intervenção no passado. Essa abordagem sempre foi tingida com as alegações de Trump sobre os Estados Unidos da América e está financiando a defesa de outros países, como vemos nas alegações sobre a OTAN e, recentemente, o Canadá. Assumir Gaza seria diferente para os Estados Unidos da América. Estaria pagando seu próprio caminho e reivindicando o território. Contudo, pode haver um método na loucura, segundo Lemire. Mark Dubowitz apoiou essa visão em uma postagem no 10. O diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias sugeriu que Trump pode ter proposto essa ideia para pressionar os países árabes após recusarem acolher os palestinos. Agora ele está aumentando a pressão. Se vocês não os acolherem, nós assumiremos o controle de Gaza. Clássico Trump. Leve as coisas ao extremo, de modo que o que antes parecia chocante, de repente se torne a opção moderada. Trump talvez não pretenda enviar tropas americanas para Gaza. Tudo isso pode ser uma manobra que ele está usando para fazer com que os países que resistiram à sua ideia de enviar palestinos para seus territórios se rendam a ele, temendo o caos que a tomada de Gaza pelos Estados Unidos da América poderia criar no Oriente Médio. E se o truque funcionar, Trump ainda conseguirá o que quer:
os palestinos saem de Gaza e os Estados Unidos da América, provavelmente em parceria com Israel, reconstruiriam o território. Seja qual for o caso, uma coisa é clara: Trump chocou o mundo com suas afirmações sobre Gaza. Mas ele te chocou? O que você acha da possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos da América em Gaza que levaria a uma tomada do território? Trump está sendo sério ou está blefando para conseguir o que ele e Israel desejam? Deixe-nos saber nos comentários e obrigado por assistir a este vídeo.